Olá, meu nome é Simone e no vídeo de hoje temos mais um exercício sobre derivadas parciais. O exercício diz o seguinte: determine todas as derivadas parciais de primeira ordem da função u igual a f de x, y, z, seja uma função de 3 variáveis, igual a x vezes y vezes arcosseno de yz. Então, sendo uma função de 3 variáveis, nós vamos encontrar 3 derivadas parciais. Derivadas parciais de f em relação a cada uma de suas variáveis. Então, vamos começar pela primeira derivada parcial de f em relação a x. Quando eu faço a derivada parcial de f em relação a x, o y e o z são constantes, tá? Bom, então, isso é a derivada em relação a x da função x vezes y, arcosseno de yz, ok? Bom, antes da gente prosseguir, eu vou lembrar para vocês aqui do lado qual é a derivada de arcosseno. Então, a derivada de arcosseno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Reparem bem aqui uma coisa, esse x que tá aqui ao quadrado é exatamente o x aqui do arcosseno, tá certo? Bom, vamos continuar então. Então, aqui vamos calcular essa derivada. Y e z são constantes. Então, olha só, aqui eu tenho arcosseno de yz. Então, tudo isso aqui é constante, porque y e z são constantes, tá? Então, onde está a nossa variável em relação à qual nós estamos derivando? Está aqui, né? É a nossa variável x aqui. Então, o que que eu tenho? Eu tenho x que multiplica uma constante aqui e outra constante aqui. Então, qual é a derivada em relação a x? De x multiplicado por uma constante é essa constante. Então, o resultado dessa derivada é a constante, que é y vezes arcosseno de yz. Ok? Então, bem simples essa derivada, porque eu só tenho uma constante multiplicada por x, tá? Vamos, então, à derivada da função em relação a y. Bom, quando eu derivo em relação a y, o x e o z são constantes. Então, vamos fazer a conta. Então, a derivada em relação a y da função x vezes y, arcosseno de yz. Agora, olha só, onde é que está a nossa variável em relação à qual nós estamos derivando? Aqui o y e aqui o y. Então, reparem só, aqui nós temos duas funções, produto de duas funções. X vezes y é uma função e arcosseno de yz é outra função. Então, aqui nós vamos ter que aplicar a regra do produto, tá? Então, como é que vai ficar essa derivada? Vai ficar, vamos fazer aqui embaixo mesmo, vai ser a derivada, vou deixar assinalado, depois eu faço a derivada do primeiro, xy, vezes o segundo, arcosseno de yz, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, arcosseno de yz. Tudo em relação a y, tá? Derivada em relação a y. Bom, então, como é que vai ficar? Qual é a derivada em relação a y de yx, tá? Ou xy aqui. Então, se eu estou derivando em relação a y, o x é constante. Então, constante vezes y, a derivada é a própria constante. Então, aqui é x, que multiplica arcosseno
de YZ, mais XY eu repito, tá certo? Que é a primeira, aqui, a primeira função, eu tô repetindo aqui. E agora a derivada disso, do arcosseno, em relação a Y. Então, o que eu vou fazer? Aplicar a regra da cadeia, derivada da função externa, que é a derivada do arcosseno. Então, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos, aí eu quero chamar atenção, menos o quê? O argumento, que é YZ ao quadrado. Reparem só, aqui o argumento é x, e aqui fica x ao quadrado, tá? Então, a mesma coisa, se o argumento é YZ, aqui fica YZ ao quadrado, tá? Vezes a derivada da função interna, vezes a derivada de YZ em relação a Y. Então, Z é constante. Então, essa derivada é Z, tá? Então, só arrumando, isso vai ser x arcosseno de YZ, tá? Não fiz nada. E aqui na segunda parcela, eu só vou arrumar, no numerador vai ficar XYZ, e no denominador vai ficar 1 menos YZ ao quadrado, regra de potenciação, é quadrado do primeiro, quadrado do segundo, tá? E assim está aqui a derivada da função em relação a y. Vamos agora fazer a derivada da função em relação a z. Então, vamos lá. Então, derivada da função em relação a z, quando eu faço isso, x e y são constantes, ok? Então, a derivada em relação a z de quem? Qual é a função mesmo? É x, y vezes arcosseno de YZ. Então, olha só. Onde é que está a variável em relação à qual estamos derivando? Aqui, certo? Dentro do argumento do seno. E essa daqui, x e y, é constante. Tá certo? Então, derivada em relação a z de uma constante aqui, multiplicada por arcosseno, eu repito a constante, seja x, y, e derivo o arcosseno. Então, a derivada do arcosseno, tá? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos o argumento, que é YZ ao quadrado, multiplicado pela derivada de YZ em relação a Z. Novamente, gente, eu estou aplicando aqui regra da cadeia. Então, a derivada de YZ em relação a Z, Y é constante, então fica a constante. Ok? Então, resultado, vou só arrumar. No numerador vai ficar o quê? XY, que multiplica Y. Então, vai ficar XY ao quadrado. Sobre raiz quadrada de 1 menos YZ. Aqui, YZ ao quadrado, vai ficar Y ao quadrado, Z ao quadrado. Então, y ao quadrado, z ao quadrado. Ok? Então, tá aqui a derivada da função em relação à variável z. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível, tá? Mais para frente, teremos mais alguns exercícios sobre derivadas parciais, já visando alguma utilidade que vocês vão ter mais na frente quando forem trabalhar com integrais, tá? Integrais duplas, integrais triplas. Bom, o exercício então termina aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!